Olá pessoal, ao vivo aqui agora. Boa noite, boa noite. Ao vivo, nossa live de sexta-feira, live especial hoje. Hoje um bate-papo muito legal. Ministério sob pressão. Bate-papo com a Elizabeth Pimentel, psicóloga, pastora. Vamos lá, Schmidt tá na área aí, rapaz. Tá na área. Aí sim, hein? Pronto, pessoal, estamos entrando já aqui. Hoje nossa live especial. Normalmente a gente não tem lives de sexta-feira assim, mas hoje uma live especial com a Elizabeth Pimentel, que é psicóloga, pastora. Maravilha. Boa noite, Thiago, que já tá dentro aí. Thiago Schmidt, ansiosamente esperando, beleza. Tamo junto aqui, ó. Ana Paula Vilas Boas Santos. Boa noite, a paz, tudo bem? Bom ter vocês aqui. A Ade Rodrigues também já está dentro com a gente. Hoje uma live especial, um bate-papo muito legal com a pastora e psicóloga Elizabeth Pimentel. Vamos falar sobre ministério sob pressão. Hoje numa ótica, numa perspectiva bem interessante, um bate-papo muito legal envolvendo conselhos, orientações psicológicas, espirituais e, claro, né? Claro que sempre uma palavra de desafio para o nosso coração aqui também, sempre nos proporcionando momentos melhores e maiores também, momentos de crescimento e edificação. Daqui a pouquinho ela está entrando, está chegando aqui e vai ser muito bom esse tempo aqui. Vai ser um tempo muito especial. Vamos lá, a Miriane também já entrou, o pessoal está chegando, um bate-papo legal hoje, pessoal. Eu e a pastora e psicóloga Elizabeth Pimentel, que já está chegando aqui agora. Beleza. Ela já está entrando. Vamos lá. Viva comigo aqui agora para a gente bater esse papo. Um abraço pessoal aqui, Miriane, Josi. Olá, Elizabeth. Tudo na Tudo paz, bem? querida? Graças a Deus. Tá E você? legal. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Melhor agora, batendo esse papo com você. O André me falou tanto a seu respeito aí também, que eu fiquei todo feliz aí pela possibilidade da gente bater esse papo e trazer mais edificação. Acompanho algumas lives suas aí também quando eu posso. E muito legal. Uma benção. Você tem usado seus conhecimentos, dons, talentos aí para ajudar tanta gente assim também. E rotineiramente, né? Muito bom. Boa noite. Eu fazia as lives era toda terça-feira. E depois, com a pandemia, eu falei assim, não, acho que a gente precisa ajudar mais, né? Aí estou fazendo de segunda a quinta, mas hoje eu já fiz, essa é a segunda, né? A minha funciona de segunda a quinta. Aí depois eu faço compartilhada com outras pessoas que convidam, né? Ah, que E aí a legal, gente muito vai bom. contribuindo de algum jeito, né? Fantástico, muito bom. Eu sou novo nessa praia, né? Porque eu fiquei muito tempo fora, em alguns lugares mais inóspitos também. Eu não mexia muito com tecnologia, né? Aí voltei para São Paulo há um tempinho e comecei a me envolver nisso. Então tem uma equipe, na verdade, que me suporta e me empurra para isso, né? É, Mas é uma boa ferramenta, né? Bem usado, é uma excelente ferramenta. A gente está gostando demais também, né? Da internet como ferramenta. Agora pode ser uma preciosa ferramenta ou uma grande arma na mão das pessoas erradas também, né? É verdade. Eu não sou muito boa com tecnologia, não, mas eu estou aqui da maneira mais simples possível, né? Se tiver que sofisticar um pouquinho, eu já me embanano toda, né? Ana Paula, tem algumas pessoas que me seguem que estão aqui. Ana Paula está Legal. sempre junto. É muito bom. A gente tem conseguido contribuir um pouquinho, né? Eu acho que a gente está num tempo que agora a gente tem que pensar de maneira comunitária, né? A gente tem que cada um contribuir com aquilo que tem, né? Claro, Então, eu claro. estou contribuindo com a palavra que Deus tem me dado. Oi, Rose, Denise, e assim a gente vai, né, ajudando as pessoas e
Eu acho que esse é um momento onde está todo mundo muito focado nos problemas, então a gente tem que começar a focar nas soluções, né? Se Sim, você sim, foca demais no problema, você nem enxerga as possibilidades de solução. Então, claro. vamos pensar nas soluções. Com certeza, não tenha dúvida. Bom, o pessoal tá chegando então, a gente vai começar nosso bate-papo. Um abraço aqui para todo o pessoal, Mariana, Shirley, Mariano, dupla bênção, boa noite, legal. A Merilca, Clarice, e aí vai, Ana Paula aí que você cumprimentou, né? A Miriam, Dedê Nunes, ixi, tem uma galera boa aqui, Nanes, Fredê, Rosa, enfim, Tiago, Darwin já tá entrando também, a Vera aí que parece que é sua amiga, né? Ou te segue, né? Boa noite, Enfim. Vera. Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa estar aqui, a gente bater esse papo, eu conversar com a Elizabeth, que é pastora, psicóloga, que tem palestrante, né? Tem exercido aí seu ministério, sua vocação com tanta graça. Pessoal, só vou tirar o comentário aqui um pouquinho, tá legal? Daqui a pouco a gente volta. Ok? Só para eu enxergar um pouquinho ela aqui. Mas uma alegria, Elizabeth, estar com você aqui, bater esse bate-papo, na verdade, né? Ter esse bate-papo aqui. E como eu comentei contigo, a gente iniciou um projeto aí de ajuda aos ajudadores, né? São pessoas que usam sua profissão, sua vocação em prol do outro, em prol de abençoar, de socorrer, de orientar, de alguma forma diminuir a dor do outro. A gente começou um projeto há um tempo aí, temos ajudado enfermeiros, professores, pastores, missionários, né? Eu já faço isso em outros campos aí já há muitos anos, mas agora uma alegria poder bater esse papo com você sobre ministério sob pressão, né? Nos tempos que a gente vive hoje, me parece que as coisas estão afunilando cada vez mais e a pressão, mesmo que você não queira, chega e agora o negócio parece que está estreitando um pouquinho. Oficialmente, boa noite. E o que você entende como ministério primeiro, Elizabeth? Já que você tem um ministério tão abençoado aí, o que você entende que pode compartilhar com a gente sobre ministério? Olha só, eu ouvi uma notícia aqui agora que eu fiquei até um pouco chocada, né? Acabei de ver, agora recente, até um padre falando sobre que lá em Pernambuco, o governador de Pernambuco, ele está querendo proibir, parece que a partir de agora de sábado, eu vi rápido, mas foi isso mesmo, que o governador de Pernambuco está querendo proibir que sejam feito as ministrações, né, de padres e pastores online, né? Então, lá em Pernambuco, Uau! Então, estão querendo proibir as ministrações, né, os cultos e as missas online também. Então, acabei de ler isso e eu acho isso uma loucura, porque hoje o ministério, pastores, padres, líderes religiosos, eles têm uma função hoje, um papel hoje de extrema importância, né? E para a própria Eu sei, sociedade em si, né? eu sei que se não fosse as igrejas, eu creio que as cidades não teriam o suporte que elas têm. Eu conheço cidades que pastores fazem uma obra muito maior do que a própria prefeitura faz na cidade, Claro. né? Então, o ministério do pastor, o trabalho do pastor, o trabalho da igreja em si, é um trabalho de suporte muito grande, né? Então, antes da gente falar sobre a pressão de líderes, eu acho importante a gente dizer que hoje eles precisam realmente desse suporte, porque eles são suporte para outras pessoas que estão precisando muito, né? Hoje a gente está vendo pessoas que estão precisando de mais de apoio. E quando essa história acabar, as coisas elas vão ficar difíceis, pastor Everton. Então, eu não acredito, não estou dizendo que eu não acredito que as coisas possam melhorar, que essa situação pode acabar. Não, não é isso. Mas quando essa situação acabar, a gente vai ter uma outra, Sim. né? Uhum. A gente vai ter uma outra situação para resolver. Então, eu acredito que a gente precisa muito de que pastores, de que líderes estejam saudáveis emocionalmente, porque são eles que consolam, são eles que apoiam, o ministério ele apoia em todos os sentidos, né? Ele Sim. apoia emocionalmente,
né? Ele apoia fisicamente mesmo, em estruturas. Então, a gente precisa desse apoio para o ministério, né? E já não é de hoje que eles vêm precisando disso, e a gente está vendo aí pelo número absurdo de suicídio que a gente está vendo, né, no meio dos pastores. Sim, Então, sim. isso denuncia que está acontecendo uma pressão muito grande, né? Isso é uma denúncia, isso é um sintoma de que a gente está com um problema sério para resolver, né? Sim, É um claro. sintoma, é um sintoma de que tem algo aí que precisa ser é, resolvido. E eu sei que os pastores eles não têm tem uma série de coisas que precisa ser conversada em relação a isso. Eu acho que tem muito equívoco Uhum. na maneira de pensar, né, o ministério, mas tem equívocos por parte dos pastores e por parte das pessoas, né? Sim, sim. Eu acho Aham. que, eu acho que as pessoas entendem o pastor como se fosse um cara imune de sofrimento, né? Imune Sim. de angústia. Como se passa, quando alguém fala assim, nossa, um pastor suicidou, um pastor está com depressão, um pastor sofre de angústia, parece que o pastor é É um um tabu ser, ainda, né? É um tabu ainda isso, né? parece que o pastor é um ser diferente dos outros, não é? Sim, sim. Super-homem. Na verdade, as pessoas têm uma necessidade muito grande de ter um ídolo, né? De Sim, idolatrar alguém. sim, E sim. aí a É. gente acaba Isso, idolatrando o pastor isso e faz parte isso até da acaba cultura do adoecendo. próprio país, né? O país é carente de ídolos, né? O Brasil mesmo, ele é carente de ídolos. Forma ídolos em tudo, né? Exatamente, exatamente. E fica essa imagem deturpada de que porque o pastor tem intimidade com Deus, parece que ele tem o telefone vermelho do Batman, né? Aí a gente não consegue falar com o Batman, fala com o pastor, não consegue falar com Deus, fala com o pastor, porque o pastor liga para Deus direto. Então eu acho Você, que tem. você entende, Elizabeth, só te cortando para você completar aí, na seguinte perspectiva. Você entende que ministério ainda é visto por muitos como o sacerdócio, né? Não na esfera do sacerdócio universal, onde todos têm uma função, onde todos podem ter dons e devem ter dons em Deus, exercer, mas o pastor como o sacerdote, né? O caminho que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, enfim, o ponto de ligação entre Deus e o homem. Você acha que isso ainda é uma visão de ministério de muitas pessoas, na sua opinião? É a visão, mas é uma visão deturpada, né? Agora, eu tenho ressalvas assim em relação a por que, que as pessoas veem isso. Se as pessoas veem assim, é porque também, de certa forma, os pastores passaram isso. As pessoas não inventaram isso, certo? Certo. Então, eu acredito que isso, de alguma maneira, isso é histórico, né? Isso vem Sim, sendo passado de geração a geração, essa ideia de uma soberania do líder espiritual, né? sim. Uhum. Então, as pessoas captaram essa mensagem e a coisa vem caminhando aí de longos anos, né? Essa história, e não, isso não é da agora. Claro, claro. Mas Uhum. é uma visão que não é só o pastor ou o padre que tem esse compromisso, essa responsabilidade, deve ser assumida por todo mundo, né? Claro. Eu Uhum. acho que a gente precisa aprender, cada um precisa se ver, né? Sim. Como parte de um ministério. Eu creio que todo mundo que serve a Deus precisa se sentir parte disso. Sim, Eu sim. acho que essa ideia infantil de você chegar para a igreja, sentar e ficar ali pronto para receber, eu não gosto disso. Eu acho que isso não é saudável nem para o pastor e não é saudável para quem está sentado ali. Porque fica um relacionamento meio paternalista, Sim, não sim. é? A gente tem muito isso, na verdade, porque é uma forma de se. Na verdade, nós temos, de um lado, uma pessoa querendo o poder, né, exercer o poder, porque poder te dá outras coisas, né?
E do outro lado, você tem alguém que quer que alguém assuma o controle, né? Então, junta a fome com a vontade de comer, nesse caso aí, dá nisso, né? Exatamente, exatamente. Como é que você definiria, Elizabeth? É um querendo ser herói e o outro precisando de um herói, né? Exatamente. Como é que você define ministério, assim? Se você fosse na lata definir ministério, como é que você define? Ministério, para mim, é o trabalho de ajuda. Legal. Ministério é um trabalho de ajuda e essa ajuda, que não é só uma ajuda espiritual, né? Mas é que é uma ajuda em todas as situações humanas, né? As pessoas têm crises, não só crise espiritual, ela tem crise financeira, ela tem crise existencial, ela tem crise familiar, ela tem crise em todas as áreas. Então, é uma ajuda em todas as áreas das pessoas. Né? Então, o ministério seria esse exercício da ajuda. E pressão? Você como psicólogo agora aí, né? O que é pressão na sua ideia? Porque, na verdade, como psicólogo, você lidou com, sei lá, centenas ou milhares de casos, assim, né? De pessoas, às vezes mulheres, pressão no casamento, pressão espiritual, pressão na família, pressão no trabalho, tantos tipos de pressões, mas como é que você definiria pressão para a gente começar a casar essa questão do ministério sob pressão? A pressão é uma cobrança, né? A pressão é uma cobrança. É uma cobrança exagerada. Agora, essa cobrança, a gente não pode culpar uma parte por essa responsabilidade. Não gosto da palavra culpa. Acho que culpa paralisa. Responsabilidade gera mudança. Então, eu gosto da palavra responsabilidade no lugar de culpa. Mas eu acho que a gente não pode responsabilizar as pessoas pela pressão em relação ao ministério. Eu acho que a gente precisa responsabilizar as duas pontas, certo? Sim. Porque se tem um povo pressionando, tem alguém que não está sabendo lidar com pressão. Sim, sim. Sim. Se tem alguém passando do limite, tem alguém que não sabe dar limite. Sim. Então, eu acho que a responsabilidade é dos dois lados. Eu creio que as pessoas têm uma visão deturpada de imaginar que o pastor, por exemplo, o líder, por exemplo, é aquele que está ali para resolver todas as soluções. É a pessoa que quer ser tratada como infantil e que quer chegar e encontrar tudo pronto. Sim, mas sim. tem o outro lado também, tem o lado também da liderança, que não sabe fazer com que aquela pessoa amadureça. Sim. Certo? Tem também a liderança que acaba incentivando, de alguma maneira, né, essa relação de dependência, essa relação infantilizada. E quando você tem as coisas vindo de ambos os lados, um alimenta o outro, né? Aquele que é infantil alimenta a necessidade do líder de ser, né, de ser o herói. O líder alimenta a necessidade do outro de ser infantil. Então, alguém tem que amadurecer nessa história. Então, se alguém tem que amadurecer, eu acho que quem precisa amadurecer é a liderança, né? Sim, sim. Uhum. Pela própria posição que está, né? Quem se sente pressionado tem que tomar um posicionamento, né? Eu entendo que pressão parte do princípio de uma força igual ou superior à sua, né? Lei da física, né? Então, quando tem uma força igual, no mínimo igual, mas geralmente maior do que a sua, aí alguém colocou aqui sobre a panela de pressão, né? Foi a Rose. É tempo de pressão, se abrir a panela do São Feijão, né? Mas a panela de pressão é uma boa metáfora, né? Para se usar, um bom exemplo para se usar, porque ela só tem pressão, a pressão só é formada, na verdade, pelo fogo, né? E pela internalidade fechada, né? Então, quando há essas duas misturas aí o fogo vai aquecendo, vai ficando quente, gases vão sendo formados porque existe alguma coisa dentro, enfim. Mas existe uma força maior dentro. E aí, quem está sob pressão é que, como você falou, né, tem que estabelecer limites. O pior é que não se estabelece limites, penso eu, e aí gostaria de te ouvir, porque não se compreende os princípios reais do que é ministério. Então,
Não precisa ser pastor para ter ministério. Não precisa ser pastora, não precisa ser missionário, não precisa ter título para ter ministério, né? Precisa ter serviço, como você falou, precisa servir, te ajudar, proporcionar. Mas quando não se estabelece limites, e geralmente não se faz porque não se tem uma identidade muito bem definida, então você vai pegando tudo que aparece, abraça tudo, vai. O famoso não saber dizer não é complicado pra caramba, porque a vida, Elizabeth, já nos traz pressões terríveis sem a gente pedir. Todos os dias a gente passa por situações sem a gente nem saber o que vai acontecer e sem saber de onde vem também muitas situações. Porém, me parece que algumas pessoas gostam de atrair para si pressão assim, não é não? Ou eu estou enganado? Ana Paula escreveu aqui, tem líder que gosta de ser centralizador, né? Então, a pessoa colocou aqui. E é verdade, tem pessoas que querem qualquer posição de liderança que ela ocupa, ela quer centralizar a coisa nela, né? E aí ela não sabe também delegar poderes. E quem não sabe delegar poderes também não sabe colocar limite. E essa situação da liderança de um ministério, eu lembrei de um pastor agora, que eu gosto muito dele, não vou falar o nome dele aqui não, porque vou contar uma história sobre ele, então eu prefiro ocultar o nome. Mas me lembra assim o quanto as pessoas cobram de um pastor como se ele não tivesse direito, ele só tem deveres, né? A função dele é colaborar, a função é ajudar, a função é cuidar, é proteger, é acolher, é ir para os aniversários, é ir para os enterros, é ir para, né? É estar sempre presente, é estar sempre disposto a ajudar. E como se o pastor não tivesse possibilidade de descanso, como se ele não tivesse chance para relaxar, para se divertir, para fazer uma viagem com a família. E aí tem um pastor desse que eu acho ele muito interessante, ele estava contando que esse dia ele estava caminhando na praia, há pouco tempo. E ele estava caminhando de manhã e alguém passou e falou assim, pastor, tá de folga? Tá correndo na praia, pastor? Aí ele falou assim, tô, meu filho, tô de folga, e tá correndo. Aí o cara virou para ele e falou assim, mas o diabo não tira folga não, pastor. Ele falou, eu sei, ele tá aqui agora me enchendo a paciência. Velho. Quem fala o que quer, né? Ouve o que não quer, né? Então, uma pressão, é desumano isso, não é? É complicado. Mas, Elizabeth, explica para mim aí, no seu ponto de vista, o seguinte: é Deus que vocaciona pessoas ao ministério cristão, não é? Eu creio. Pronto, eu também creio nisso, né? Por incrível que pareça. Mas por que as pessoas cobram, então? Quem tem que cobrar é Deus. Porque eu tenho meu ponto de vista da onde veio, da onde surgiu isso aí, historicamente falando. Mas não estou entendendo. Como assim? Oi? Me explica melhor o que você está perguntando. Por que as pessoas se sentem... Vou falar do pastor também, vou falar das pessoas agora. Né? Por que as pessoas se sentem no direito de cobrar uma outra pessoa que, na verdade, recebeu um dom de Deus, uma vocação de Deus, um envio de Deus? E por que eu me sinto no direito, por exemplo, de cobrar você sobre a vocação que você recebeu de Deus? A pergunta é, quem eu sou para cobrar você? Essa é a minha pergunta. A questão é que todos nós somos muito imaturos, né? A gente precisa de crescer, todo mundo precisa amadurecer. Na verdade, a gente, quando nasce, a gente vê o recém-nascido, ele não vê a mãe como outra pessoa, não. Ele vê a mãe como uma continuação dele. Então, o peito da mãe é a continuação dele. Ele grita se ele estiver com fome, independente dessa mãe ter dormido ou não ter dormido. Então, ele quer mamar. E aí, a maturidade é diferenciar, né? Ele vai crescendo e ele vai individualizando, ele vai percebendo que lá tem uma outra pessoa. E que essa outra pessoa é outro indivíduo. E, aos poucos, com o amadurecimento, o que se espera é que as pessoas vejam a outra como
o indivíduo separado dela e não alguém à disposição para suprir as expectativas dela. Só que a gente emocionalmente costuma não amadurecer muito. Então a gente fica sempre na expectativa de que alguém vai corresponder aos nossos desejos, às nossas necessidades. E isso funciona com todo mundo, né? Funciona com mãe, com pai a vida inteira. Eu conheço pessoas de quase 40 anos que até hoje estão reclamando que o pai não entende ela, que o pai não corresponde às expectativas. Aí você, de repente, está num lugar, numa igreja, onde tem alguém ali que tem uma função, e nessa função inclui te apoiar, te dar uma direção, te ajudar nas suas crises. Aí a pessoa acaba extrapolando isso e achando que isso não tem limite, que ele vai estar ali o tempo todo, que ele vai estar ali sempre, certo? Cria uma expectativa em torno da função que aquela pessoa tem, mas esquece de colocar um limite. Eu tive um pastor, já mudei muito de cidade, né? Então já tive muitos pastores. Então, Só te perguntar, você nasceu aonde com esse sotaque aí? Sotaque de mineiro, né? É. Eu conheci minha esposa em Minas. Eu conheci minha esposa em Minas, né? Então. Pois é, eu acho que a maior parte da minha vida, eu morei em Niterói e Rio. Mas eu nunca peguei o sotaque carioca. O meu sotaque é de mineiro, mas eu nasci no estado do Rio. Ah, certo. Eu nasci em Itaperuna, mas Itaperuna fica divisa com Minas. Sim. Então, o sotaque de todo mundo da cidade é um sotaque mineiro. E eu gosto tanto de mineiro que eu nunca abandonei o meu sotaque. Eu nem percebo que eu tenho sotaque de mineiro, mas ele é bem carregado, né? Obrigado por tirar a minha curiosidade. Todo mundo pergunta se eu sou mineira, eu falo de coração, eu sou. Ah, que legal, ótimo. Mas eu esqueci o que você tinha perguntado. Pode ser. Não, você estava falando da imaturidade, na verdade. As pessoas acabam confundindo e não estabelecendo limites, né, dessa cobrança, porque... eu estava falando... Eu falei que eu passei por várias cidades, né? Isso. Então, eu tive um pastor numa determinada cidade e ele era um pastor, assim, que ele não sabia dizer não, né? E ele foi... ele teve um pai na fé que morreu com 49 anos, que era um pastor tido como um santo no lugar, né? E era da igreja mãe dele. Esse pastor morreu com 49 anos. Esse homem morreu esgotado praticamente, porque ele ia em tudo quanto era festa de aniversário, ele tinha que orar, casamento ele tinha que fazer, todo mundo doente ele tinha que visitar todos. Foi um cara que se acabou de doente, de tanto que ele se deu, de tanto que ele esgotou. E esse meu pastor é um cara jovem, mas veio dessa educação, né? O pai da fé dele era assim. Então, um dia eu conversando com ele, ele falou para mim que tinha ido atender um casal 1h da manhã. Aí eu falei assim, como 1h da manhã? Ele falou assim, pois é, me ligaram 1h da manhã porque estavam brigando em crise. Eu falei com ele assim, olha, você acredita mesmo que essa crise conjugal começou 1h da manhã? Ele falou assim, não, eles estão assim há 2 anos. Eu falei assim, então você não tinha nada que ir. Entendeu? Então, essa é uma hora que você tem que colocar um ponto final, porque se você abrir mão, as pessoas não têm consciência, não. Enquanto você tiver para oferecer, as pessoas têm para receber. Então, a gente tem que saber a hora da gente dizer que não dá. E cada um é que sabe o próprio limite. Né? Cada um que tem que colocar isso. Sim. Na perspectiva bíblica, na verdade, todos devemos fazer discípulos, né? Significa que todos devemos reproduzir outra pessoa como a gente, todos devemos nos responsabilizar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, orientar, chamar atenção uns dos outros, visitar uns aos outros. É claro que há funções específicas, como o pastor, o mestre, etc. Né? Há funções específicas, mas que deveriam ser, pelo menos, exercida e cobrada mais por quem serve, não por quem é servido, né?
Acho que perde a graça você cobrar alguém para ser servido por ela. Eu, particularmente, nunca gostei, nunca achei graça nisso. Em eu cobrar alguém para me amar, por exemplo. A gente está tão carente, né? O ser humano anda tão carente que ele cobra amor do outro, ele exige amor do outro, né? Ele detona o outro para que o outro o ame. Uau! É meio que a gente prega Jesus na cruz de novo para que Jesus nos ame agora. Mais ou menos isso a ideia, né? Tudo isso é carência, Elizabeth? Tudo isso é carência, né? Tudo isso é carência, é imaturidade, né? As pessoas precisam gostar mais delas, precisam confiar mais que ela tem espiritualmente falando, na área espiritual, né? Eu acho que as pessoas precisam aprender que Jesus falou que o caminho é ele, né? Ele não disse que o caminho é o pastor. Ele não disse que o caminho é o Graças a Deus. né? Graças a Deus. Inclusive o pastor também, ele é ovelha, certo? Sim. O pastor é ovelha. E eu acho também que o pastor precisa um pouco se colocar nesse lugar, entendeu? Porque eu acho que o pastor fica muito solitário. Eu entendo a solidão do pastor, eu entendo. É muito difícil encontrar quem escute. O pastor não pode ficar abrindo o coração dele para todo mundo, mesmo porque tem muita gente que não vai compreender e tem gente que nem quer ver esse tipo de coisa, né? Mas eu acredito que... Já que você falou isso aí, deixa eu levantar a bola para você continuar chutando, então, já que você falou nesse negócio aí. Não ia te perguntar isso, não, eu vou perguntar agora, já que você levantou a bola, vou só dar uma erguidinha aí para você dar de bicicleta. Você não acha que a ideia do altar, né? Estou falando o conceito, ok? Eu não estou falando a plataforma em si, nada disso. Estou falando o conceito altar. Separa muito pessoas normais, o leigo do clero, na ideia católica romana, aí, histórica e tal. Isso nos separa muito quando eu, como pastor, trabalho muito a questão altar, altar, altar. Eu fico muito de um lado, eu fico no Santo do Santo, e o restante fica lá no alpendre, nos outros lugares. E essa separação faz com que a gente, na verdade, gere isso, né? Colha isso, na verdade, que você está colocando agora? Então, é uma posição que o próprio líder se coloca, né? Ele se coloca numa posição de super-herói. Ele se coloca na posição de um agente superior. Eu acho que isso traz problemas para todo mundo. Isso traz problema para ele, né? Para o líder, porque ele vai ser sobrecarregado se ele se colocar nessa posição. Acho que ele vai dificultar as pessoas de entenderem quem é Deus. Porque uma coisa é você ajudar alguém a crescer espiritualmente, ajudar alguém a encontrar um diálogo com Deus. Você ser o facilitador de uma pessoa no relacionamento dela com Deus. Outra coisa é você trazer essa pessoa para você, para que você fale com Deus. Porque no início, na igreja, lá na época que os papas nasceram, né? A história era desse jeito, né? Claro. Então, era o monopólio da Bíblia, era o monopólio da vida espiritual, eles eram a santidade, o resto do povo era o resto do povo. Então, eu não sei se a gente ainda tem alguns restígios disso, entendeu? Sim. Se a gente ainda tem, e eu acho que isso é muito questão de ego também. Sim. O ego é um negócio que é um negócio perigoso demais. Nenhum de nós pode dizer que não cai nessa armadilha. Nenhum de nós. Eu, você, qualquer um cai nisso. Entendeu? Qualquer um. É uma grande armadilha. Se colocarem você numa determinada posição, que você não sabe lidar com isso, se você tem suas carências, se você tem seu sentimento de inferioridade, seus complexos de inferioridade, isso pode suprir uma necessidade sua, isso pode suprir uma carência, suprir uma necessidade de se sentir valorizado, e você acaba usando isso por uma questão sua, pessoal. E aí, a consequência é sobrecarga para essa pessoa, né? Mas fraqueza para quem está ouvindo. E outra coisa,
Você sabe uma coisa que eu acho que não é legal? Eu acho isso em qualquer tipo de relacionamento. Quando você se coloca muito perfeito, e eu acho que muitas vezes, eu não estou falando de todos, eu conheço pastores que são super humildes, eu conheço pastores que são servos mesmo, eles sabem pedir ajuda quando precisa, eles são transparentes, eles sabem dizer quando eles não estão bem, eles não têm problema com imagem. Eu conheço homens de Deus verdadeiramente, graças a Deus eu conheço vários. Isso é muito bom, porque faz a gente acreditar mesmo que tem jeito, né? Aham. Mas eu também sei que existem muitas pessoas que têm uma necessidade muito grande de que aquele altar ali venha de encontro às necessidades dele. E aí, o que eu acredito é que quando você está olhando ali alguém que é muito superior a você, que nunca peca, que nunca erra, que nunca vacila, que é perfeito, dá uma sensação para quem está sentado ali ouvindo de desânimo, porque Uhum. você sabe suas mazelas, Sim, você sabe claro, das suas claro, dificuldades, você sabe claro, das suas carências, aí você fica se comparando com aquela pessoa e pensando, eu nunca vou chegar lá. Eu claro. nunca vou ser Aham. isso. Aí fica uma distância tão grande que a pessoa Sim. começa a achar que a espiritualidade está naquela pessoa e ela nunca vai chegar àquela espiritualidade. Isso distancia muito esse relacionamento. É a ideia da impossibilidade, né? Eu não vou conseguir chegar, mas nem a pau nisso aí, né? Isso é impossível para mim. Já que é impossível, largo mão de vez, né? Muita gente acaba fazendo Pois é. isso, né? E no caso Porque se a gente sabe, no caso do pastor que você estava dizendo aí, psicologicamente falando, a aceitação é uma das coisas que muitos precisam, né? Aceitação, o pertencimento, né? Quando o cara tem essa necessidade aí, porque não teve isso em outras fases da vida, por exemplo, aí piora essa situação. é, Completa aí para te falar um dado estatístico aí. pode falar. Eu não sei se você ficou sabendo, o Darren Patrick, que faleceu nos Estados Unidos, é o cara lá da a Igreja Atos 29, autor de livro Plantador de Igreja e tal. Cara bem conhecido, Ah, muitos anos no ministério e tal. Ele faleceu há uns dias atrás aí, morreu, e a suspeita principal é suicídio. Então eu peguei algumas estatísticas aqui. Por exemplo, 1.500 pastores abandonam o ministério todos os meses. exatamente. 75% relatam estar extremamente estressados. 90% trabalham quase 75 horas por semana. 90% diz que está exausto por causa do final de semana. 70% afirma não serem suficientemente pagos. 40% relata ter conflitos e tensões sérias com o pessoal da própria igreja. O divórcio entre pastores no Brasil cresceu 65% nos últimos 20 anos. 94% dos ministros em geral aí se sentem pressionados para ter uma família perfeita. 70% não tem amigos, ou considera que não tem nenhuma pessoa mais próxima assim para chamar de amigo. 97% dizem que não tiveram preparo adequado para estarem no ministério. Isso é alarmante ou não? Muito, muito alarmante. Muito alarmante. E tem mais uma coisa. Muitas vezes, esses pastores aí, eles são pressionados por uma liderança de pastores que são líderes deles. Tem igrejas que têm muitos pastores, ou tem uma igreja que tem vários ministérios e aquele líder sufoca os outros. Eu acompanhei uma vez, eu fui chamada para dar um treinamento, um curso, para um grupo de 25 líderes de ministérios de um determinado ministério, certo? Essas 25 pessoas estavam sofrendo de depressão. Uau, uau.
mas todas elas estavam sendo massacradas pela liderança. Uma liderança que exigia resultado, uma liderança que exigia, se tivesse problemas no grupo de cada uma, elas eram responsáveis. Então, existe uma pressão de pastor em relação a pastor, entendeu? Sim, sim. Uhum. Pastores que são, ou líderes de ministério, não são pastores, mas são líderes de ministérios, mas que sofrem pressão de pastor. Eu acho que isso tudo tinha que ser repensado, sabe? Porque a obra, ela é de Deus, ela não é nossa. A gente semeia e quem dá o crescimento é o Espírito Santo, né? Então, eu acho que tem muita coisa que precisa ser entendida nisso e que hoje, infelizmente, existe muita disputa em termos de ministério. Claro. Você acha que a organização superou o organismo faz tempo já? Se é que nunca tivesse ficado para baixo, talvez só na época de Jesus ali, o grupo de Jesus é que não fez isso, depois disso parece que o negócio descambou, né? Sempre a organização suprimindo o organismo. Exatamente. A organização, ela era para ser uma facilitadora. O objetivo da organização é facilitar as coisas. Só que a organização tomou o lugar de Deus. Sim. Né? Então, é a história de Jesus falar, olha, não é o sábado, o homem não serve o sábado que serve o homem. Então, claro. Os valores estão trocados, as posições estão invertidas. Né? Então, eu acredito que é o que está acontecendo hoje. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Mas antes de você responder a minha pergunta, eu vou só ler alguns comentários aqui, mas a minha pergunta é a seguinte, para você já formulando aí. Acho que essa você está já acostumado a responder e falar a respeito disso. A pressão da mulher no ministério. Queria entender um pouco o seu ponto de vista em relação a isso, porque você é mulher, eu não sou mulher, né? Mas deixa eu só ler algum comentário do pessoal aqui, rapidinho. Olha, tem uma coisa aqui que eu já queria ler há um tempão. Deixa eu procurar aqui. Alguém colocou aqui, ó, Rose Torres. Ela colocou, conheço uma pastora auxiliar de uma igreja pequena que foi chamada a atenção porque gostava de ficar no fundo da igreja adorando e, por vezes, ficava com os bebês no chão para as mães terem um momento. Né? Tem pessoas que elas são... O ministério está no sangue, né? Não importa o lugar. Ela pode ser uma pastora, ela está sentada lá no chão, no fundo da sala. Então, eu acho que isso é uma coisa legal. Isso é muito... né? Isso é essência, né? Ela não precisa estar na frente, ela não precisa ter o nome, ela não precisa do título, ela não precisa nada. Agora, é muito interessante aí, porque não só a pastora faz isso, nesse caso aí foi, mas é muito bom quando os membros da igreja têm maturidade para assumir o papel que precisa naquela hora. Eu conheço um rapaz, ele é uma bênção. E uma vez ele estava na igreja, entrou um bêbado, um rapaz jovem, entrou na igreja, todo sujo, bêbado, caindo de bêbado. Esse cara levantou e deu um abraço naquele jovem, sujo, imundo, saindo de uma bebedeira, deu um abraço tão forte nele e falou assim, senta aqui perto de mim, você vai assistir o culto comigo. Aquele rapaz que chegou aos trapos dentro daquela igreja, ficou tão impactado com aquele abraço, que ele estava imundo e sujo, o cara abraçou, ficou tão impactado com aquele abraço, que ele voltou no outro culto. Aí ele já voltou, ele já não estava mais bêbado. E ele foi acompanhando o culto, e o cara acolheu ele. E acolheu de uma tal maneira, que hoje eu fiquei sabendo da notícia há pouco tempo, esse rapaz, isso já tem 8 anos que isso aconteceu. Aí esse rapaz que estava bêbado naquele dia, ligou para esse outro, ele agora mora em São Paulo, o que acolheu ele é lá em Fortaleza, e o cara ligou de São Paulo, dando notícia de como estava a vida dele. O cara era casado,
já tinha 2 filhos, era um empresário. A vida do cara mudou completamente por causa de um abraço, que um membro da igreja se sentiu responsável. Você entende? Olha lá. Isso não esperou que o pastor fizesse alguma coisa, ou que um líder fizesse alguma coisa, mas é um membro da igreja que tem maturidade para saber que ele é parte daquele ministério, que ele faz parte daquele corpo. Sim. Se todo mundo entendesse isso, pastores não eram sobrecarregados e membros de igreja iam sentir maturidade. Não ia ficar como um monte de bebês, entendeu? Que está precisando só de leitinho. Eu acho que tem muita gente que pensa assim, isso a gente escuta sempre, né? Igreja é hospital. Aí, as pessoas vêm com essa de que igreja é hospital. Eu não acredito nesse negócio, já vou falar para você, eu não acredito nesse negócio, mas nem de longe. As pessoas acham que igreja é hospital, aí ela entra como doente, só que ela esquece que um hospital, as pessoas entram no hospital para se tratar, não podem passar. Falhou aí? Deu uma falhada aqui. Só dar um recado pro pessoal aqui, caso fale, traga alguma coisa, a gente sai e retorna, tá bom, pessoal? 10 segundinhos para fazer isso aí, caso aconteça um problema aí, porque às vezes acontece por causa de conexões, né? Então, eu creio que as pessoas precisam entender o seguinte, ela pode entrar doente sim na igreja, mas ela entrou doente para se tratar, ela não entrou doente para permanecer doente. Porque você entra no hospital com o objetivo de sair saudável. Certo? Então, você pode estar doente e entrar na igreja enquanto doente, mas entra buscando a cura. Não entra para alguém pegar você no colo imaginando que você vai passar o resto da vida doente. Porque isso já não é, isso aí já é infantilidade, entendeu? Então, como a gente está falando de pressão, é importante a gente falar de maturidade de todo mundo, né? De todos os membros que fazem parte de um corpo, porque cada um tem um papel ali. Se a gente se amadurecer enquanto corpo de Cristo, todo mundo se sente responsável nesse ministério. O ministério é de todos. Sim. Então, se tem uma saída para essa pressão, uma dessas saídas é essa. Cada um se sentir responsável pelo seu papel ali dentro como representante do reino de Deus. Essa é uma grande verdade. É exatamente isso. Agora, você falou sobre a esposa do pastor, e eu queria, eu não posso deixar passar a oportunidade de falar de família de pastor de maneira geral, não só da esposa, mas de filho de pastor, porque eu já tratei de muitos. Sim. Certo? Eu já tratei de vários filhos de pastores. E pastores que eles assumem o ministério com uma responsabilidade tal que ele esquece que ele está ali cuidando de outras famílias, porque família é uma coisa importante, só que a dele também é. Então, ele dá uma importância muito grande a cuidar da família dos outros e esquece que Deus ama a família dele também. Então, ele precisa acolher a família dele também. Eu me lembro da história de um garotinho que, depois do culto, ele falava assim, pai, e o pai estava conversando com outras pessoas. E ele, pai, e o pai não olhava para ele. Ele falou, pai, 3 vezes, o pai não olhou. Ele falou assim, pastor, aí ele olhou. Uau. Então, o pastor, ele fica só no lugar de pastor e ele esquece. Olha, eu acompanhei muitas mulheres de pastores e muitos filhos de pastores, e todos eles extremamente problemáticos. Sim. Então, não dá para você se responsabilizar por tantas famílias e deixar a sua para trás. Sim, eu não vejo o propósito de Deus nisso, eu não consigo ver o propósito de Deus nisso, porque isso é Deus fazer acepção de pessoas, certo? É achar que a família do outro é importante, mas a sua não é. Sim. Então, eu acredito que é preciso de equilíbrio. Eu conheço rapazes, né, e moças que se revoltaram contra a igreja, porque a igreja roubou o pai deles. Claro, tem muito. Ainda tem muito isso. A visão é de que a igreja, eu perdi a minha infância por causa da igreja. Sim. O pai não podia fazer uma viagem com a família.
O pai não podia nunca sentar e conversar porque tinha gente batendo na porta. O pai estava o tempo todo em casa, quando estava em casa, estava no telefone acudindo todo mundo. Então não tem vez para a esposa, não tem vez para os filhos, né? E não tem vez para ele, como pai, não tem vez para ele, como marido. Enfim, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Quando a gente tem equilíbrio em todas as coisas, a gente consegue levar tudo. Mas você querer ser muito especial numa coisa e você detonar as outras, não vai adiantar, o resultado não vai ser legal. Claro que não. Mas a compreensão, né? Eu ia só dizer que a compreensão de igreja, né, que o pastor tem é deturpada. E eu falo agora, vou falar como pastor, né? Eu não tenho esse problema, não tenho essa problemática. Há muitos anos eu não faço ideia o que é essa, para minha vida, né? Eu acompanho os outros, cuido de pastores aí há pelo menos uns 12 anos, eu me dedico mais especificamente a cuidar dos missionários, dos pastores no campo e tal. Mas, particularmente, eu não tenho, exatamente porque meu pensamento sobre a igreja tem a ver com família. E não como instituição, não como uma organização, não como o trabalho, o ministério não é meu trabalho, né? Isso faz parte da minha vocação, então é família. Agora, a minha relação de familiaridade com a igreja, ela tem a ver com a minha relação com a família. Né? Então, eu não separo as coisas, ok? Eu vivo muito bem dessa forma, minha família vive muito bem, então não há separação disso aí. O que há é equilíbrio, é administrar os dois lados da balança de uma forma equilibrada, tranquila, e não esse extremo, vai para um lado, puxa para o outro, puxa para o outro, puxa para o outro. Não tem isso, né? A escolha entre igreja e família, na verdade, é uma família, em níveis diferentes. Agora, quando eu entendo que é uma instituição, que eu sou responsável, a organização, que eu sou cabeça, não sei o que tem, aí arregaça com tudo. Aí arrebenta com tudo, porque aí você impõe essa pressão para você mesmo e aí se obriga a fazer as coisas acontecerem. Elizabeth, como pastor, eu nunca coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer a igreja funcionar. Igreja dá certo. A igreja não é minha, eu cumpro uma função, ponto. E tem outros irmãos que cumprem outras funções e nenhuma é mais valiosa, mais importante, está acima de outras. Não tem posição na igreja, só tem funções. Pois é, né? E se o pastor, se o líder, ele começa a avaliar ele a partir do resultado da igreja, é aí que ele se escraviza. Né? Ele se escraviza. Então, o resultado da igreja, o resultado do crescimento não é dele, a responsabilidade ele não está nas costas dele. Né? E quando ele entende isso, ele facilita para tudo. Quando ele não entende, ele cobra, o próprio pastor cobra da família dele participar disso. Porque ele cobra dos filhos serem exemplos, ele cobra dos filhos um comportamento que o filho não pode ser ele próprio. Eu lembro da história de um garotinho, que era filho do pastor, tinha 8 anos de idade, e na escola dominical, o filho do pastor tinha que ser sempre um exemplo. E aí a professora cobrava o tempo todo dele, né? E aí, um dia, ela deu os 10 mandamentos, né, para estudar em casa, e disse para ele assim, Luizinho, 10 mandamentos para a semana que vem, tipo assim, ó, estuda para dar exemplo para os outros, né? E aí, no dia que voltou, no domingo, perguntou para ele, e aí, todo mundo sabe os 10 mandamentos, todo mundo leu. Aí foi para o Luizinho, filho do pastor. Luizinho, se eu falar para você pensar no seu pai e na sua mãe, qual é o mandamento que te vem à mente? Aí ele diz, honrar pai e mãe. Muito bem. E se eu pedir para você pensar no seu irmãozinho? Não matarás. Então, filho de pastor sente raiva, certo? Filho do pastor sente raiva, filho do pastor briga. Certo? Claro. Família do pastor se desentendem. Então, com certeza. A gente tirar esse peso da gente, entender que somos agentes, mas a igreja é do Espírito Santo de Deus e Sim. E se a gente levar com mais leveza, vai dar tudo certo. A ideia é levar com mais leveza. A gente tem que se fortalecer em algumas coisas que entram na maturidade que você colocou para suportar as pressões que são inevitáveis, né, que elas vão acontecer, mas deixar algumas coisas de lado e ser mais leve, né, naquilo que é necessário também. E curtir. Tem gente que não curte o ministério, não curte a vida com Deus, não curte o mundo, na verdade, né? O mundo que eu digo não curte a vida, né? O curtir não é brincar.
Não é férias, todo mundo de férias, nada disso aí. Eu tô falando de viver, né? Ter alegria de viver e ser feliz, porque Jesus fala que bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Hoje nem ser alegre está conseguindo mais, quanto mais feliz e quanto mais bem-aventurança. Elizabeth, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui, porque vai dar o nosso tempo. Aí eu vou jogar na sua mão agora aí. A gente volta e fica uns 10 minutos respondendo perguntas aqui, porque a gente não respondeu essas perguntas. Ou a gente encerra, fica na sua mão aí, minha amiga. Não, a gente tem 6 minutos, dá para responder alguma coisa. Dá Tem para 6 responder? minutinhos. Então tá bom. Não, responde aqui, agora. Hein? Vamos lá, então, vamos lá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer um pai bola. Deixa eu só avisar o pessoal o seguinte, ó. A partir de semana que vem, pessoal, a gente vai começar a liberar um material de estudos. Tem um e-book muito legal para quem trabalha com ajuda, né? Em qualquer área, profissão, ministério e tal. Vocês que são ajudadores, de alguma forma vocês servem. Tem um e-book muito legal que a gente fez, que a gente está disponibilizando gratuito. E a partir de semana que vem, vão ter videoaulas também sobre esses assuntos, disponível grátis. Para você acessar isso aí, o site está aqui, ó, fixado, elox.org. Lá vai ter um link de WhatsApp. Quando você acessar essa página, tem um link de WhatsApp. Você clicou, entra nesse grupo que o meu pessoal vai enviar tudo para você daí, que fica mais fácil para enviar para todo mundo daí. Legal? Então você pode entrar daqui a pouquinho. Tem as perguntas aqui, ó. Eu estou aqui em cima já, não sei onde é que você está. Se quiser ler alguma aí, fica à vontade, Elizabeth. Eu estou vendo aqui uma observação aqui do Tiago, dizendo que o correto seria entrar na igreja para se encontrar com o curador e não com a cura. Até porque Deus não vai curar todos. E aí vem a frustração. É verdade. Quando as pessoas entram para buscar um resultado, ela pode se frustrar muito. Porque o que eu entendo de Deus é que o processo é mais importante que o resultado, né? Porque o resultado final mesmo é só lá, é com Sim. Deus. Mas é o processo que transforma a gente. Se você vai em função só de uma cura, você pode muito bem receber essa cura e nunca mais voltar, como é o que acontece com muita gente. Você pode não receber essa cura e já que você não recebeu, você vai para outro lugar. Você foi para a igreja e não recebeu, você vai para a macumba, certo? Sim, então, claro. É o cara que está querendo só o resultado. E Deus está esperando que a gente busque relacionamento com Ele, né? Então, quando você busca relacionamento com Deus, você, ao invés de buscar uma joia, você ganha a mina, não é? Sim. Com Porque certeza. aí todo o resto é por conta de Deus, mas você sabe que o principal você encontrou. Então, essa observação do Tiago é muito boa, porque se você vai em função do curador, seja qual for o resultado, você já está bem só por esse encontro, né? Com certeza, não tenha dúvida. É bem isso mesmo, é necessário. Obrigado, Tiago. O Thiago trabalha comigo, Elizabeth. Ah, tá. É um cara fantástico. Músico, uma benção aí, já está há alguns anos caminhando comigo aí também, mexe na área de comunicação. Muito bom, músico profissional. Parabéns, Tiago. Acho que dá para falar só a última aqui. A Sueli está dizendo, eles precisam ser humildes e reconhecer que também são humanos. É verdade. Aqui já deu 1 minuto e meio para cortar, ok? Já está contando aqui no relógio do Instagram. Ela está dizendo que os líderes precisam ser humildes e reconhecer que também são humanos e precisam cuidar. É exatamente o que a gente falou aqui, né? Muitos são sobrecarregados porque não conseguem dizer não. Outros porque acham que estão acima do humano, né, e querem ser os super-heróis. Então, eu acho que precisa equilíbrio para todo mundo. Equilíbrio para quem serve a Deus, para se sentir parte do ministério, né? Equilíbrio para os pastores que se sentem extremamente responsáveis e eles não são extremamente responsáveis. Deus convidou para trabalhar junto, não foi para eles segurarem o ministério sozinho. Deus não está impondo nas costas de ninguém essa obrigação, né? É um prazer fazer a obra de Deus. E aqueles que acham que precisam do lugar de super-heróis, eu acho que não é o lugar certo, o púlpito da igreja. Com certeza. Não seja super-herói e não queira super-heróis, né? Que possamos amadurecer, como a Elizabeth muito bem colocou,
possamos amadurecer, deixar esse leitinho. Elizabeth, foi rápido demais, voando, nem vi passar o tempo, meu Deus do céu. Obrigado mesmo, viu, pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção aí, pelas palavras e pelo ensino hoje à noite pra gente, viu? Obrigado, querido. Deus abençoe vocês, obrigado. Deus abençoe seu trabalho aí. Você continue abençoando as pessoas também. Deus abençoe vocês todos que participaram aqui. Fiquem na paz. Até o nosso próximo encontro. Segunda-feira, no Elizabeth C. Pimentel, tem mais sobre relacionamento conjugal. Legal. Pessoal, um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Me segue no Instagram aí também, que a gente vai bater um bate-papo aí e eu vou contar cada vez mais para vocês do Ministério no Oriente Médio, principalmente, que a gente tem desenvolvido. Um abraço, fica com Deus. Valeu.